A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu lerei Marcos capítulo 14, do versículo 27 até o 31, que tem como título Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Então, eu quero chamar a atenção aqui para o finalzinho do versículo 27, que diz: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Essa palavra já havia sido mencionada por Zacarias, comentando que isto aconteceria ao Filho de Deus, que ele seria ferido, como ele foi crucificado, e que as ovelhas se dispersariam, ou seja, aqueles que estavam ouvindo as mensagens de Jesus, aqueles seus seguidores, por medo, se afastariam de Jesus, para que eles também não fossem pegos e fossem também crucificados ou castigados. Mas depois Jesus falou para eles: vai haver uma coisa boa, porque eu ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galiléia. Então, que eles tivessem fé, esperança, que apesar do Senhor Jesus ser sacrificado, ele voltaria, ele ressuscitaria. Aí então o Senhor disse a Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro falou isso, né? Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E isso realmente aconteceu. Quando Jesus foi pego, quando Jesus foi levado diante daqueles que o julgariam, aconteceu isso. Pedro aqui poderia ter até voltado atrás, porque acredito que quando o galo cantou a primeira vez, ele deve ter se lembrado, mas ele não foi capaz de fazer o que ele havia prometido, e dizendo veementemente que jamais negaria a Jesus. Assim também como aqueles outros que também estavam juntos ali com Pedro, que também concordaram com ele que não fariam isso, mas também se afastaram de Jesus, deixaram Jesus sozinho diante daqueles que estavam julgando. Amém? Senhor meu Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, meditando nessas palavras, Senhor. E queremos, ó Deus, te pedir que Tu tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós prometemos, Senhor, e não cumprimos. Nós precisamos ter, Senhor Deus, uma palavra certa, sim, sim, ou não, não. Ó Deus bendito, nos fortaleça. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Seja com aqueles que estão enfermos em casa, que estão enfermos em hospitais, em clínicas, que Tu possa, Senhor, estender as Tuas mãos, levando a cura, que Tu possa, Senhor Deus, fazer com que eles logo fiquem curados, meu Pai. Ó Deus amado, seja com cada uma pessoa que costuma ouvir essas orações e compartilhá-las com outras pessoas, que eles possam ser grandemente abençoados. Eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.